Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos da política catarinense, do legislativo e também da política no Brasil. Na pauta de hoje, a PEC da blindagem e o PL da anistia, assuntos polêmicos e que geraram aí manifestações por todo o país. Comigo para discutir esta pauta, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, sul do estado. Muito bem-vindo. Olá, Karina. Olá a todos que estão acompanhando mais uma edição do Política em Foco. Bom, acho que você começa trazendo literalmente os principais assuntos da política nacional no programa de hoje. É verdade. O Piara Bosque, do site upiara.net. O Piara gosta de fazer uma análise muito ampla, né, o Piara? Bem-vindo. Oi, Karina, que bom estar aqui contigo mais uma vez no comando do Política em Foco. Lucas, mais uma vez dividindo aqui a nossa conversa. São os dois assuntos que estão mexendo com os humores, com os sentimentos da nação. Vai ser um programa bastante divertido. Bom, nós assistimos aí grandes manifestações no país contra a PEC da blindagem e também contra essa questão da anistia. A meu ver, talvez a PEC da blindagem tenha levado mais pessoas, talvez essa manifestação, o sucesso dela, possa ser atribuído mais à PEC da blindagem do que propriamente à anistia. Para mim, a PEC da blindagem, ela também pegou aquela parte da direita que é a favor da anistia, mas que não gosta de ver políticos blindados. Qual a opinião de vocês? Bom, primeiro, aí é dado, tá? Não é ao teu ver. Eu vi uma matéria ainda hoje no Metrópolis que trazia que essa é realmente a realidade. A questão da PEC da blindagem, ela causou uma comoção maior nas redes sociais, ela gerou um engajamento maior nas redes sociais do que o PL da anistia. Então isso é análise de dados, né? Não é questão de opinião. Bom, entrando aí sim na questão da blindagem ou na questão da PEC da blindagem, eu via duas manifestações hoje, lá no sul do estado, nas rádios lá do sul do estado, né? Uma entrevista que o meu colega Saulo Machado fazia com o senador Jorge Seife. E o Jorge Seife trazia o seguinte dado: há no Supremo Tribunal Federal aproximadamente 65, 67 processos contra políticos, e ele trazia o dado de que 75% desses processos eram contra políticos de direita. Por outro lado, vi uma entrevista hoje do também nosso colega Denis Luciano, que entrevistava uma socióloga que trazia o dado de que desde a Constituição de 1988, aproximadamente 600 processos foram protocolados na Câmara Federal para investigar políticos da Câmara Federal. Apenas um foi aprovado. Ou seja, eles impediam porque naquela época a Constituição dizia que precisava da aprovação da Câmara ou do Senado para conseguir processar um parlamentar, certo? Para caçar o mandato de um parlamentar. Para abrir o processo, não é para caçar. Para abrir o processo, para processar. E foi, na verdade, essa PEC da blindagem, ela começou por aí, né? Ressuscitando aquilo. Eu só quero dizer o seguinte, você vê que são argumentos completamente opostos. Um extremamente a favor da PEC da blindagem, o outro extremamente contra, e eu consigo concordar com os dois. De que forma? Olha, se você tem hoje uma posição de um Supremo Tribunal Federal que tem processado muito mais um lado do que outro, você tem um argumento sólido com relação a favorável à PEC da blindagem. Agora, se você tem um histórico de que os congressistas se autoprotegem, eu sou radicalmente contra a PEC da blindagem. Mas eles se autoprotegem. Sim, eles se autoprotegem. O dado está ali. É histórico. O dado está ali. Né? É histórico. Tanto que em 2000 derrubaram essa regra. Então, o que eu vejo é o seguinte, o Congresso está diante de um diagnóstico que pode ser correto, de que o Supremo está extrapolando seus limites e atuando de forma a constranger o parlamento, estão vindo com um remédio errado, um remédio velho, um remédio que já não deu certo. A Constituição de 88, a gente tem que ir na Gênese. A Constituição de 88, ela é a Constituição feita após um regime militar de 21 anos. O que aquela Constituição fazia? Ela protegia o político do poder. Então, porque naquela época se caçava políticos, caçava mandatos, sem nenhuma justificativa. Tinha que então a Constituição tinha que proteger. E aí criou-se esse instrumento de um Congresso autorizar. O que se viu em 20 anos de prática era que o Congresso não autorizava nada. E aí precisou, lá em 99,
o caso do Hildebrando Pascoal, que tinha o péssimo hábito de usar a motosserra contra os seus adversários, criar uma comoção nacional para acabar com aquele exagero que a Constituição deu à classe política, um privilégio exagerado. E aí, e somente pressionado por esse clamor público, popular, que o Congresso acabou com esse direito e passou a ter o direito de sustar os processos. Aí eles podem sustar, mas não podem impedir a abertura. E aí estamos retrocedendo nisso, por essa leitura de que, não, a gente precisa se proteger do Supremo. E aí me lembra muito aquela questão dos aviões, se na falta de despressurização da cabine, primeiro tu coloca a máscara em ti e depois tu ajuda os outros, né? Ou seja, o Congresso está primeiro se protegendo do Supremo para depois ver o que vai fazer. Eu acho assim, isso é completamente... Mas nós conseguimos comparar o que foi o passado nessa questão de que criaram uma Constituição para tentar barrar abusos de hoje. Existem abusos hoje? Essa questão de, Mas se eu terminar de mandar prender e colocar a tornozeleira, é abuso? Então, a questão do processo, quem processa é a Procuradoria-Geral da República, não é o Supremo, tirando o inquérito do fim do mundo. A questão é a seguinte, o Supremo comete excessos? Existem outras ideias que podem ser feitas para coibir processos. Por exemplo, uma ideia que surgiu na época, que não é a PEC da blindagem, que não é o próprio parlamentar a votar se deixa ou não abrir o processo do colega, por exemplo, era criar a ideia de levar esses processos para a primeira instância federal, ou com a possibilidade de que ele recorra à justiça, ao colegiado, e só por último... Que tenha Supremo, mais instâncias para se defender. Instâncias. Só que aí a classe política que não quer ser julgada no primeira instância também, porque conhece o juiz também, muitas vezes, muitas interpretações. Agora, a questão é a seguinte, estamos retrocedendo a uma legislação que já não deu certo, que protegeu criminosos, por conta de uma questão pontual, de um momento em que o Supremo parece exceder dos seus limites. Essa questão de que 70% dos congressistas que são alvo de processo são de direita, gente, 70% dos congressistas do Congresso são de direita. Essa é a proporção no Congresso. Eu acho que, inclusive, acima da questão legal do ponto de vista de projeto de lei, tá? Do ponto de vista de interpretação do projeto de lei. Mais do que isso, que a gente tem uma guerra de narrativa. Mais profundo do que isso. Porque se você for pegar, e o Piara fez essa questão histórica muito bem, né, com relação desde a Constituição de 88 até quando isso funcionou em 2000, né, quando essa lei foi revogada. Em 99, o Hildebrando Pascoal foi pego serrando gente e 2 anos depois aprovaram a lei. Quem era contra e quem era a favor? Quem é contra e quem é a favor hoje? São guerras de narrativas em virtude do momento histórico que a gente vive. Mas a gente vivia em 2001 um momento em que existia uma polarização entre PT e PSDB, mas muito menos conflagrada do que a de hoje. Então, eu acho que naquele momento, com aquela comoção, se criou e sem nenhum poder estar acima, falando mais alto do que outros, era um momento propício para que o clamor popular pudesse levar essa eu acho que a nossa discordância está aí. A comoção naquele momento era em virtude do fato. A comoção nesse momento, ela é em virtude da polarização. Você não tem uma comoção hoje por conta de políticos se blindarem. Porque existiu uma polarização, mas aconteceu um fato que era maior que isso. E aí derrubaram. Mas não era uma polarização política, mas não era uma polarização da sociedade. A sociedade, a cada 4 anos, ia lá escolher entre um grupo e outro. Mas ela não passava o dia inteiro mergulhado nessa polarização como nós estamos hoje. Hoje, a gente não consegue ficar uma semana sem esquecer que tem um presidente da República. Claro que a gente tem o dever profissional de nunca esquecer, porque a gente cobre política. Mas o cidadão no ponto de ônibus... E às vezes dá vontade de esquecer. Mas, ô Piara, na verdade, nós não conseguimos hoje passar uma semana sem esquecer que tem um presidente da República e um ex. Porque é um falando do outro e o outro falando do um. É incrível isso. Então, a minha tese é que um não vive sem o outro. Totalmente. Né? Um alimenta o outro. Porque desde que houve a eleição é isso. A gente viveu isso em 2022. A gente provavelmente, mesmo que o Bolsonaro não possa ser candidato, hoje não poderia ser candidato, o candidato de Bolsonaro vai encarnar isso e a gente vai viver. A gente tem pelo menos mais um ciclo dessa polarização. Enquanto Lula e Bolsonaro estiverem presentes na vida política brasileira, eles vão asfixiar
todas as outras figuras. E eu não digo isso dizendo que o Bolsonaro é ruim, que o Lula é ruim. Eles são líderes muito grandes. Eles são provavelmente os 2 maiores líderes políticos que o Brasil produziu depois do regime militar. Então, o ambiente fica sufocante porque eles são muito grandes. A gente não está acostumado a ter 2 desse tamanho ao mesmo tempo. O Getúlio não teve um anti-Getúlio desse tamanho. O Juscelino, o nosso regime militar não foi personalista, né? Ele criou uma sistemática de mandatos presidenciais dentro do regime militar que não caracterizou a figura do ditador, então nem potencializou um e nem potencializou. A gente não teve Era o regime, não a pessoa, não a figura. A gente não teve um regime, um líder de oposição com essa figura carismática. Nossos líderes de oposição eram congressistas, porque foi quem permitiu-se fazer oposição, nomes como Tancredo Neves, como Ulisses, que faziam essa oposição dentro do Congresso. Mas tu considera então, que a gente nunca teve essas 2 figuras tão amadas e odiadas na mesma proporção, se digladiando ao mesmo tempo na política do Brasil. Mas tu considera que o Bolsonaro vai ter um candidato? Porque parece que a direita está tão dividida que cada um vai ter, que vai haver uma divisão. Tu considera que vai ter um candidato do Bolsonaro? Eu acho que tem uma figura que conseguiria ser, que seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acredito que ele poderia aglutinar, talvez filiando-se ao PL e recebendo um vice de um partido do que a gente chamou de centrão. Mas eu tenho minhas dúvidas de que ele vai encarar esse desafio. Também tenho dúvidas. E aí, sem ele, aí a tendência é a fragmentação do cenário, com o PSD lançando o Ratinho Júnior, com o União Brasil lançando o Ronaldo Caiado, com outros nomes aparecendo. O novo lançando o Zema, né? Com o novo Zema, sei lá, se o Eduardo Bolsonaro vai tentar ser candidato por um partido qualquer. Então, a tendência de fragmentação, que ajuda o Lula, inclusive. Com certeza, daí vai ajudar o Lula, né? Porque divide, né? Mas ajuda num primeiro turno, né? Porque num segundo turno, aí volta a questão da polarização. Tu já viu na história do Brasil, desde que tem segundo turno, o primeiro colocado do primeiro turno perder a eleição? Eu não vi. Não aconteceu ainda. Não vi porque não aconteceu. Mas assim... O cara sai muito na frente. Sim, mas de qualquer forma... E aí se você for pegar, por exemplo, a questão anímica de um candidato que sai de uma posição bem mais baixa e vai ter um crescimento exponencial, porque ele vai receber o apoio dos demais candidatos, e é algo natural. Essa é a questão. Ele vai ter uma questão Ele anímica também muito maior. Vai ter um apoio, né? Que pode levantar isso. E assim, ó... acho que essa questão dessa divisão do Brasil ela é tão grande, que nós 3 não conseguimos discutir a PEC da blindagem. Nós saímos para falar o Lula e Bolsonaro. Mas a PEC tem a ver com isso. Claro que tem. Não, porque mas a PEC claro não que tem. é o assunto. Mas tu sabe onde é que eu quero chegar? O assunto é a polarização política. Sim. E a desarmonia entre os poderes que a gente está vivendo hoje. Mas tu sabe onde é que eu quero chegar? E a PEC da blindagem é um esparadrapo para tentar curar um câncer. Sabe onde é que eu quero chegar com isso? Para dizer para quem está em casa o seguinte... e aí fazer uma mudança totalmente de assunto. Assim, eu vou dar um exemplo. Asfalto não é de direita e de esquerda. Blindagem não é de direita ou de esquerda. A gente não está discutindo as coisas da sociedade. A gente não está discutindo os governos. A gente não está discutindo o que tem que ser resolvido. Mas faz tempo que o Brasil não tem um projeto de Brasil, né? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Morro dos Cavalos. Tá? Desde que se surgiu agora, e agora quando surgiu essa questão do contorno viário, ela vira um discurso... agora é o Morro dos Cavalos do Jorginho ou é o Morro dos Cavalos do Lula que vai sair? Qual é o Morro dos Cavalos? O asfalto vai virar o Lula e Bolsonaro. Nesse caso específico do Morro dos Cavalos, eu fiquei um pouco animado com a última conversa, porque o governador mudou um pouco o tom do discurso. Ele disse que o contorno pode ser um complemento ao futuro túnel. E o Ministério dos Transportes, pelo Renan Filho, também baixou o discurso e disse assim, a gente vai esperar para vir o projeto do Jorginho para ver como é que ele é. E eu acho que aí às vezes a gente tem, assim, de onde a gente menos espera, vem peraí, começaram a conversar. E eu acho que a iniciativa do governador e do Renan Filho, que se estranharam muitas vezes, mas que nos últimos meses, especialmente depois daquela reunião em Brasília, para discutir qual era a melhor solução, e o governador levou o projeto, o Renan Filho tem esperado essa proposta. Mas eles estão conseguindo enxergar que a obra é muito maior do que tudo isso, né? Porque quando alguém chega ao poder, ele tem uma missão, que é fazer o melhor que ele pode naquele mandato para quem o elegeu, né? Então, é isso que não pode ser esquecido. As ideias opostas, elas podem ser levadas adiante, até porque a questão ideológica,
Quando tu eleges alguém, a questão ideológica vai junto. E o jeito de governar daquela pessoa vai ser conforme a questão ideológica dela. Isso não pode ser esquecido também. Mas isso também não pode ser a interferência direta num caso como esse. Morro dos Cavalos. Tem que se sentar, discutir, resolver. Não certo? existe ideologia num túnel, né? Isso. Então, é O aquela asfalto questão, não é de direita ou de esquerda. os governos chegam, se elegem também com ideologia, mas se elegem para resolver problemas. E o viés ideológico, claro, vai determinar qual é a melhor solução. Talvez uma pessoa liberal vai entender que tem que entregar para uma concessão. Quem não é liberal acha que tem que o Estado tem que fazer. É e aí disso que são eu os estou falando. instrumentos, as formas. Mas o túnel em si, a obra em si, não pode ser. Tem que resolver o problema. E quando trava no problema, quando vê assim, mas não vai funcionar por concessão por tal motivo, talvez tenha que fazer assim, ou não vai funcionar, vou ter que fazer a concessão. A gente já viu isso acontecer. Governos de esquerda fizeram concessões, governos de direita tocaram obras com recursos próprios. A questão não pode ser algo assim proibitivo. Eu sou de direita, eu só faço assim. Eu sou de esquerda, eu só faço assim. Eu gosto muito daquela frase, aquela frase cínica de que o poder é que nem o violino, se toma com a esquerda e se toca com a direita. E muitas vezes isso eu já vi muitas vezes acontecer, ações consideradas de esquerda que só a direita no poder consegue fazer porque arrefece a pressão. E o contrário também acontecer. Eu vi no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, a reitoria que conseguiu cercar o campus, que era uma medida que a esquerda do campus era contra, foi uma reitoria de esquerda, porque conseguia controlar os seus militantes. Da PEC da blindagem já estamos na UFSC, mas continuamos essa conversa depois do intervalo. Voltamos já. Voltamos com o programa Política em Foco. Na nossa pauta de hoje, a PEC da blindagem e o PL da anistia. No primeiro bloco, discutíamos a PEC da blindagem, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o PL da anistia, que é a anistia do PL, o Piara? Pois então, é o PL da anistia ou a anistia do PL? A gente vai ver agora nas notícias. Claro que o bolsonarismo ele não se enquadra só no PL, né? E o que está se colocando esse projeto para reduzir as penas dos envolvidos tanto na organização da chamada trama golpista, quanto nas depredações. Só que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, ele conseguiu fazer de um jeito que parece que desagradou todo mundo, né? Porque, primeiro, não é mais anistia, é dosimetria. Chama o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, para tocar... chama o Michel Temer. Que chama o Michel Temer e o Aécio Neves para ser os interlocutores e os vocalizadores da proposta. Eles conseguiram deixar... O Collor tinha uma frase, vou deixar a esquerda, a direita irritada e a esquerda assustada, uma coisa assim. Ele conseguiu fazer mais ou menos isso, né? Ninguém ficou feliz. A esquerda é contra qualquer anistia, entende que tem que manter as punições julgadas no Supremo, definidas pelo Supremo, e a direita, especialmente ligada ao bolsonarismo, quer uma anistia ampla, geral e restrita, quer todo mundo perdoado. Então, mas o foco é o Bolsonaro? O foco é sempre o Bolsonaro. Porque, veja, a questão das pessoas que estão presas, algumas porque cometeram vandalismo, pessoas que talvez nem sabiam direito o que estavam fazendo não entendem o que era um golpe, né? As penas de 17 anos, 16 anos não são exageradas para essas pessoas? Eu acredito que sim, Karina. Eu acredito que é importante... Tirando o Bolsonaro... Não, né? eu acho que há 27 anos até o Bolsonaro as penas são exageradas. Eu acho que o que aconteceu no Brasil na virada de 22 para 23 não pode ser simplesmente ignorado como se nada tivesse acontecido. Mas eu entendo que muitas vezes o Supremo julga se vingando. O Supremo como alvo como depredado Supremo, a cadeira do Alexandre de Moraes que foi parar na praça, aquela questão toda, é o ofendido julgando. Isso, então, aquela questão de ser a vítima e o juiz, né? Isso não é um pouco de exagero também, e aí eu sinto que essas penas estão previstas na legislação, e é uma legislação criada no Congresso e aprovada pelo governo Bolsonaro. Mas é uma legislação que pune golpe, na verdade, não? O golpe não se pune, né? Porque se o golpe acontece, não tem como punir. É isso que eu tô falando. Tentativa de Essa golpe, legislação a qual você se refere não é uma legislação por vandalismo. Sim, exatamente. Que foi o que aconteceu e aí em muitos daqueles uma casos. interpretação, eu acho uma interpretação exagerada. Eu acredito que a gente vai precisar ter alguma anistia. Eu defendo que a gente tenha alguma anistia, especialmente para os envolvidos no 8 de janeiro. Que não ficar caracterizado
que participou de depredações relevantes, de atos de destruir o patrimônio público, ou não estava na organização dos eventos, a massa de manobra, eu acho que ela precisa, a pacificação do Brasil passa Por isso. por entender isso aí. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa ir até os fatos. E também nesse caso do Rio de Janeiro. No caso específico daquela manifestação que aconteceu e posteriormente ela se transformou em algo absolutamente horrendo para a história da democracia brasileira. Mas a gente precisa ir até os fatos. Quem fez o quê? O nosso sistema jurídico ele é baseado em fatos, ele é objetivo. Quem fez o quê? Então assim, se o cara depredou, ele precisa ser punido por depredação, não por tentativa de golpe. Quem articulou precisa ser punido por articular. Mas existiu uma tentativa de golpe ou não? Ora, se você tem uma minuta, se você tem um documento editado, me parece que há sim alguém bolou alguma coisa para tentar. Você precisa... Alguém pensou em fazer. Exatamente. Você precisa personificar isso. Quem fez a gente o não quê? pode esquecer o que a gente viveu. A gente estava lá, a gente lembra. A gente lembra que tinha setores muito radicalizados da sociedade naquele momento que não aceitavam a vitória de Lula. A gente ouviu muitas vezes setores radicalizados a frase não vai subir a rampa. A gente ouviu muitas vezes, quando alguém perguntava o que será que vai acontecer, a expressão tic-tac. Eu ouvi mais de uma vez. Existia algo. A gente Agora, viu faixas o que a pedindo gente não intervenção consegue- militar. O que eu acho que a gente não conseguiu comprovar, como sociedade, como justiça, é que Bolsonaro tenha dito vamos fazer. E aí eu comparo eu fiz uma coluna comparando isso esses dias, aí os petistas dos bolsonaristas vão me matar, mas tudo bem, a gente está aqui para isso, que é o seguinte, a defesa do Bolsonaro em relação ao minuto do golpe é igual à defesa do Lula em relação ao triplex, a proposta de compra do triplex lá do Guarujá. Sentido? Não assinei. Não sei de nada. Não assinei. Mas a história é impressionante. Mas como a história, ele assinou? a história se repete. Ninguém assinou, nem o Lula, nem o Bolsonaro. Lembra do Lula com o depoimento ao Sérgio Moro? E assim, tá aqui e essa proposta de compra? Tem minha assinatura? Não tem, então pode guardar. Não assinei. E aí a sensação que está é essa. A Lava Jato, e a gente sempre entra nessas comparações, mas são casos diferentes, mas a Lava Jato, ela conseguiu mostrar que havia um complexo sistema de roubo das nossas estatais. Ela não conseguiu comprovar que o Lula se beneficiou diretamente disso. Mas havia o desvio, no caso. Havia o desvio, Sim. houve o desvio, os valores foram recuperados. Devolvidos, e tal. né? Não, agora, Devolução. as formas como o Ministério Público apresentou dos benefícios que Lula teria tido eram muito frágeis, muito pueris. Agora, vamos nos transplantar para agora. Tem toda uma trama de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Mas não conseguiu se provar que Jair Bolsonaro ordenou que isso fosse implantado. Então, foi uma vingança? Não, eu estou dizendo assim, Foi uma vingança tinha contra muita o gente ao Bolsonaro? redor do Bolsonaro. A gente consegue entender que tinha muita gente ao redor do Bolsonaro querendo dar um golpe de Estado. Faltou a iniciativa do Bolsonaro para isso. Então ele não é culpado? Nesse ponto, eu acho que como o Lula lá na Lava Jato, a Lava Jato não conseguiu mostrar esses desvios da Petrobras aconteceram para beneficiar o Lula dessa forma, isso não houve essa Mas o comprovação? Lula foi condenado em 3 instâncias, né? Houve o entendimento de que as provas eram legítimas. Mas assim, e também houve o entendimento de que houve um conluio entre o Sérgio Moro e a Procuradoria para na condenar. verdade foi toda uma questão também de que não era o foro adequado, Exatamente. que o juiz teria combinado com Não, o que aconteceu né? na Lava Jato não vai acontecer nunca mais. Até porque o Supremo aprendeu a fazer os instrumentos para si. Mas o que eu quero dizer na comparação é o seguinte, tu tem que contar a história inteira, tu tem que provar a história inteira. Não adianta contar a história inteira, a narrativa. Tu tem que provar todas as etapas da história que tu contou. Da mesma forma que a Lava Jato não conseguiu mostrar o benefício que Lula teria tido, quem conta a história do golpe não conseguiu mostrar que o Bolsonaro deu a ordem para que isso aconteça. E a sensação que passa, olhando como analista, sem acesso aos autos, etc., é assim, muita gente ao redor do Bolsonaro queria, muita gente insuflou, pessoas foram levadas à porta dos quartéis dias e dias Elas e dias foram instigadas, para criar, faltou uma palavra de ordem. Porque tinha uma expectativa, né? Faltou uma palavra de ordem do presidente para desmobilizar? Faltou. Mas, na hora final, Bolsonaro não deu o aval para o golpe.
essa sensação que eu tenho. Se ele não é culpado, se isso torna ele inocente, isso é outra discussão, porque tem as etapas preparatórias e tem várias coisas que podem ser julgadas aí. Agora, o punhal verde e amarelo, contar a história até o final, não chegou no final. Essa é a minha avaliação. É aquilo que eu falei sobre a questão do direito ser objetivo, né? Você precisa provar o que cada um fez. Você não pode... Se a gente ir para um outro crime banal, quando você vai pegar um furto, por exemplo, você precisa ter uma imagem do cara furtando, ele vai ser condenado por furto. O outro vai ser condenado por... O outro vai ser condenado porque dirigiu o carro. São penas diferentes, são ações diferentes. E esse caso do golpe, ele precisa ser absolutamente a mesma coisa. Você precisa provar o que cada um fez. Então, quem estava lá em 8 de janeiro e depredou patrimônio público, precisa ser punido por ter feito isso. Ele não pode ser punido Muita gente até já cumpriu a pena. Ele só não pode ser se punido fosse por vandalismo. Como um cara que articulou uma tentativa de golpe. Eu vejo 8 E essa dosimetria que está errada. Isso que está errado. Só que a questão é que o projeto que está no Congresso Nacional, ele não resolve isso. Não resolve isso. O que o Hugo Motta fez, o Piara foi perfeito. Ele conseguiu desagradar todo mundo. E por que o Hugo Motta, que é o cara que poderia fazer tudo isso como o presidente da casa e alguém que tem interlocução, ele não consegue... A gente vai voltar para o bloco anterior. O país não está pronto para ser pacificado. O PT, com seus 90 parlamentares, o PL com seus 95 parlamentares, algo assim. A maioria do Congresso não é nem PT nem PL. A gente não consegue construir alguma coisa sem o PT e sem o PL? Seria o sonho. Não fala assim. Não, mas aí não... Não, assim, para pacificar o país hoje... São as presenças mais constantes. Como é que tu vai fazer? É que são os líderes da polarização nacional, mas ao mesmo tempo não dominam o parlamento. Mas eles estão se alimentando disso, Piara. Que é o mal de todo o governo, né? Todos os nossos presidentes, o partido do presidente não fez maioria no Congresso. Todos. Collor, PRN era mínimo, o Fernando Henrique, o PSDB... sempre esteve dependendo de PFL, de MDB, de PP. O Lula sempre teve a esquerda como uma franja, um número reduzido de parlamentares diante de um Congresso, precisou sempre governar com progressistas, com MDB, etc. O Bolsonaro a mesma coisa. O Bolsonaro até foi mais para o confronto, tentou fazer mais com minoria, com bastante dificuldade. Foi um governo que ficou, especialmente metade do governo com o Rodrigo Maia no comando, um governo que não acontecia. Sim, porque ele batia de frente e ele não queria ceder, né? E aí o outro teimoso também não. Então, com o Arthur Lira a coisa jamais azeitou, mas ao mesmo tempo foi algo que meio que o Congresso tomou conta do orçamento através das emendas impositivas e das emendas de relator. Que é outro ponto que deveria ser revisado, né? E eu acho que a emenda impositiva é um instrumento. Agora, as emendas secretas. E o poder que o Congresso passou a ter sobre o orçamento público. A emenda secreta, ela tem a ver também com essa questão da blindagem, né? Voltamos à PEC da blindagem, porque é para proteger também aqueles Boa parte desses políticos aí que o Seif falou, que estão na mira do Supremo, é para investigar desvio de emenda. Desvio de emenda é de direita ou de esquerda? É desvio de emenda, gente. É desvio de emenda? Não interessa. Entende? E não deveria acontecer. Por isso que, cara, tem regra, mas a regra é burlada, é isso que, sabe? Aí tu faz uma PEC da blindagem para proteger essa questão toda, mas também tem a emenda. Para se autoproteger? Então, eu vou dizer assim, o jeito como o Hugo Motta botou isso aí para votar, atabalhadamente, votações avançando madrugada, sem saber como é que ia ser recebido do Senado. O Senado não está dando nenhum indício de que vai botar para frente essa PEC da blindagem. Também nenhum indício de que vai aceitar essa anistia Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, que vai tocar lá. Ou seja, a única coisa que o Hugo Motta conseguiu fazer foi acordar a esquerda e botar a esquerda na rua de novo, depois de anos que ela não conseguia se manifestar assim. E aí eu vou discordar de ti. Porque uma pessoa de direita que é contra a PEC da blindagem, que tem muitas, não vai no meio de uma bandeira do PT e do PCdoB para reclamar, para protestar junto. Na rede social, sim. Na rua, não. Não vai na rua. Mas eu acho que teve gente dizendo teve gente que não era de esquerda que foi para ver o Chico e o Caetano no meio das bandeiras da Uni. Não. Não, pode ser, mas eu acho que isso impulsionou mais. Eu acho que a PEC da blindagem impulsionou mais. Na rede social também, eu acho que ganhou força, porque nas manifestações anteriores da esquerda, nós também já não víamos tantas pessoas na rua. Isso, não tinha. Mas assim, o Hugo Motta pulverizou em uma semana 2 pautas caras à esquerda,
que mobilizaram o que não estava sendo mobilizado. Então, um tiro que saiu pela culatra do Mota, eu acho que ele estava tentando mostrar força, mostrou-se mais frágil, ressuscitou figuras que eu não vou nem citar, porque deixa para lá, não precisa ressuscitar, e fica essa questão que não agrada ninguém. Tá, mas a pergunta é, o que o Michel Temer tem a ver com isso agora? Onde tem república, onde tem qualquer... Lembra Sério, aquele 7 de setembro? Aquele 7 de setembro que o Bolsonaro falou que não ia mais obedecer nenhuma ordem do Alexandre de Moraes? E assim, chegamos à ruptura institucional e aí o Bolsonaro ligou para o Temer ligou para o Xandão e resolveram tudo. O Temer é o resolvedor da república. O Temer não é o problema são outras figuras. Não, é só para que as pessoas possam entender, porque daí, no meio disso tudo, surge Michel Temer, né? Ficou uma coisa meio, né? O resolvedor da República. O resolvedor da República. A Renata Lopretti, que uma vez falou nessa época do 7 de setembro, ela disse uma frase que eu adoro, ela disse assim, aí o Bolsonaro chamou Michel Temer que sabe apertar botões que ele não sabe. Então acho que ficou bem explicado nessa linguagem aí, para que as pessoas possam entender, porque, né, ele apareceu, daí surgiu o Paulinho da Força, Michel Temer, Aécio Neves, e aí essas figuras. E mais uma questão para encerrar. O STF aceitaria uma anistia? Porque nós vemos que eles estão tentando conversar também com o STF para que seja uma coisa pacificada, né? Primeiro, conversar com o STF não meio que interfere um poder no outro, porque não teria uma autonomia da Câmara para fazer isso? Esses são os botões que o Temer sabe apertar. Mas é assim, você vê como está tudo errado, né? Como é que um juiz vai dizer, antes do projeto ser aprovado, se ele é contra ou se ele é a favor? Pois é, isso que ele vai julgar depois. Ele vai julgar depois. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Qual é o nível de interferência que nós estamos observando, a gente já viu né? Muitas vezes, assim, porque essa questão ela fica complicada porque é uma coisa sobre um julgamento. Mas a anistia política no Brasil, aprovada no Congresso, não é uma novidade. Para o Brasil, anistia. A regra no Brasil é anistiar. O que não é regra no Brasil é condenação de tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado no Brasil, ou ele acontece e aí não tem o que julgar porque toma-se o poder, ou ele é anistiado. Isso é a nossa história. A gente estava falando em outro programa sobre o Nereu Ramos ter chegado ao poder, o catarinense Nereu Ramos ter chegado à presidência por um mês e alguns dias, porque derrubaram o vice-presidente, o presidente Café Filho, que não queria dar posse para o Juscelino Kubitschek eleito. Os envolvidos nessa conspiração foram anistiados por Juscelino depois. Uhum. Então, a lógica no Brasil é a anistia. Fora aquela de 79, que acho que é a mais famosa. É indulto, né? A anistia de 79 ela é mais longa, porque as pessoas ficaram muito tempo fora da política, muito tempo caçados, gente que ficou 20 anos caçado. Então, eu acho meio desproporcional comparar a anistia de gente que acabou de ser condenada, alguns nem condenados ainda, e com algo que se perpetuou a sociedade brasileira, ficou dividida. Uma geração inteira foi proibida de participar da política, né? Por pessoa como Leonel Brizola, por exemplo, Miguel Arraes, ou tantos artistas que não puderam mais ficar por aqui. Acho que é meio desproporcional porque era um regime que durou 21 anos, assim, acho que não tem paralelo. Mas também é uma anistia, e essa também é uma anistia aprovada no Congresso. Então, eu já vi o ministro Barroso dizer que a anistia é uma questão política, que o Supremo vai fazer a sua parte e que depois a anistia é uma questão política. E leis para ajustar uma decisão do Supremo a gente já viu antes. Teve uma vez que o Supremo, em 2009, se não me engano, entendeu que tinha excesso de vereadores nas câmaras no Brasil inteiro e extinguiu 1.000 vagas de vereadores, interpretando a palavra proporcionalmente que tinha no texto da lei, que não estava sendo seguida. Extinguiu, fez uma tabela e extinguiu, criou o proporcionalmente que não tinha na lei. E aí o Congresso rapidamente fez uma emenda constitucional determinando quantos vereadores e recompôs, não todas, mas recompôs boa parte daquelas vagas. Então, uma legislação que vem depois, e geralmente por emenda constitucional, que daí o Supremo não tem o que reinterpretar, aí tem que ver. Claro que sempre a gente está com o Supremo muito criativo. Né? Bom, quero agradecer a participação de vocês nesse programa. Acho que se tivesse mais uma hora, nós falaríamos, né? Piara, muito obrigada. Obrigado, Karina. Obrigado todo mundo está acompanhando aqui. Lucas, é um prazer a gente estar aqui nessa conversa sulista. Eu estou quase me sentindo do sul hoje.
Lucas, muito obrigada pela participação. Obrigado, Karina. Obrigado, Piara. Obrigado a todos que estão acompanhando o Política em Foco. Encerramos aqui mais um Política em Foco. Até a próxima.